No cristianismo, o destino daqueles que não creem tem sido, ao longo da história, um tema delicado e cercado por múltiplas interpretações. Em geral, a maioria das doutrinas cristãs entende que negar a existência de Deus é, em essência, negar a própria salvação. Por essa razão, muitos teólogos afirmam que os ateus estariam destinados ao inferno, que é visto não apenas como um lugar, mas como um estado de separação eterna de Deus. Essa visão se baseia firmemente em passagens do Novo Testamento, como em João 14, versículo 6, onde Jesus afirma ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai, a não ser por Ele. Em outras palavras, a salvação viria exclusivamente por meio da fé em Cristo. Assim, quem rejeita essa fé estaria automaticamente fora do caminho da redenção. Mas a questão se torna muito mais complexa quando mergulhamos nos debates teológicos mais profundos. E se o ateu for uma boa pessoa, honesta, que dedicou a vida a ajudar o próximo, mas simplesmente nunca acreditou em Deus, estaria ele mesmo condenado? Algumas correntes cristãs mais tradicionais, como o calvinismo ou o catolicismo mais conservador, responderiam que sim, sem fé não há salvação. Já outras interpretações, como em alguns setores do protestantismo moderno, tentam equilibrar a justiça e a misericórdia divina. Eles sugerem que apenas Deus pode verdadeiramente julgar o coração humano e que pode haver misericórdia, até mesmo para os que não creram, dependendo de sua ignorância ou das circunstâncias de sua vida. Apesar disso, o ensino dominante em grande parte do cristianismo tradicional afirma que a fé é absolutamente essencial. O inferno, embora nem sempre descrito literalmente com fogo e enxofre, continua sendo apresentado como a consequência espiritual inevitável da escolha de viver sem acreditar em Deus. Ou seja, no cristianismo, não crer é mais do que uma simples dúvida. É uma ruptura com o caminho da salvação. E ainda que existam interpretações mais abertas, a visão predominante é clara. Sem fé, não há céu. No Islã, a pergunta sobre o destino dos ateus encontra uma resposta firme e direta. Quem nega a existência de Alá é considerado um kafir, uma palavra árabe que significa descrente. Mas esse termo vai muito além da simples dúvida. No contexto islâmico, o kafir é alguém que rejeita conscientemente a verdade que foi revelada por Alá. Segundo o Alcorão, a fé em Alá é um pilar essencial, e quem nega esse pilar está se afastando completamente do caminho da salvação. Por isso, os ateus, assim como os politeístas ou aqueles que zombam da fé, são geralmente associados àqueles que, no dia do juízo, serão julgados com extrema severidade. O destino mais citado para eles é o inferno islâmico. Ao contrário da visão ocidental de um único inferno, no Islã existem múltiplos níveis, cada um com punições específicas, proporcionais à gravidade das ações ou da descrença da pessoa. Nesses níveis, os pecadores enfrentariam fogo, sede extrema, escuridão e uma separação total e absoluta de Deus. Mas nem tudo é tão rígido. O Alcorão também fala abundantemente sobre a misericórdia divina. Alá é chamado de o Clemente, o Misericordioso em quase todos os seus capítulos. Alguns estudiosos islâmicos argumentam que Deus conhece o coração de cada pessoa e que alguém que nunca teve acesso real aos ensinamentos do Islã ou que viveu em contextos de extrema ignorância espiritual pode ser julgado com mais compaixão. No entanto, a regra geral permanece. Negar a Deus conscientemente é visto como um ato de rebelião espiritual. Não é apenas uma questão de não acreditar, mas sim de recusar o reconhecimento de um Deus único, justo e criador de todas as coisas. Curiosamente, o Islã também distingue entre diferentes tipos de descrentes.
existem aqueles que nunca ouviram falar da fé, aqueles que ouviram e conscientemente ignoraram, e aqueles que a atacaram ativamente. Essa distinção, para muitos, pode influenciar profundamente o julgamento final, diferente de muitas religiões que associam a salvação diretamente à fé em Deus. O judaísmo adota uma perspectiva muito menos dogmática sobre o destino dos ateus. A pergunta central aqui não é o que você acredita, mas sim como você viveu. No judaísmo, o foco principal está na justiça, na ética e, acima de tudo, nas ações do indivíduo. A tradição judaica valoriza imensamente a conduta moral, ajudar o próximo, ser honesto e praticar o bem. Muitas vezes, mais até do que a observância de rituais religiosos ou a adesão a crenças específicas. Por isso, um ateu que age com retidão e bondade pode ser mais respeitado, aos olhos da tradição, do que uma pessoa religiosa que viveu de forma injusta e egoísta. Esse entendimento se apoia em um princípio profundo, a ideia de que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e têm um papel importante no plano divino, independentemente de sua religião ou crença. Isso inclui os chamados justos entre as nações, pessoas não judias que, por sua bondade e ética, teriam um lugar garantido no mundo vindouro. Mas o que quase todas as vertentes do judaísmo concordam é que o conceito de inferno eterno, como imaginado em outras religiões, simplesmente não existe. Há, sim, uma espécie de purificação espiritual, onde a alma passa por um processo de correção ou aprendizado após a morte. Após esse período, ela pode seguir para o descanso espiritual ou, em algumas interpretações, reencarnar. A punição eterna é reservada apenas para casos absolutamente extremos, como pessoas que causaram destruição intencional ao mundo ou que viveram com uma crueldade absoluta. Portanto, os ateus, nesse contexto, não são automaticamente condenados. Seu julgamento depende do caráter e das escolhas que fizeram em vida, e não apenas de sua crença em um Deus. No hinduísmo, a pergunta "existe salvação para os ateus?" é respondida de maneira muito diferente das religiões abraâmicas. Aqui, não é a crença em um Deus que define o destino da alma, mas sim o seu karma, ou seja, o conjunto de ações, intenções e aprendizados acumulados ao longo de uma ou várias vidas. A ideia central é que todos nós somos almas imortais, chamadas de Atman, passando por uma longa e contínua jornada de renascimentos. Você pode não acreditar em Deus hoje, mas isso não é visto como um obstáculo definitivo. A vida é uma grande escola e cada existência é uma nova chance de aprender, evoluir e, finalmente, se libertar. Nesse contexto, um ateu que vive de forma ética, justa e consciente pode, sim, progredir espiritualmente. Ele pode reencarnar em condições melhores ou até mesmo alcançar um nível elevado de sabedoria. A fé em divindades não é uma exigência absoluta. O que realmente importa é como você lida com o mundo, com os outros e consigo mesmo. O conceito do karma atua como um juiz invisível e imparcial. Todas as ações, boas ou ruins, geram consequências, seja nesta vida ou nas próximas. O karma não é uma punição divina, mas um mecanismo natural de aprendizado. Até mesmo os deuses, em algumas narrativas hindus, estão sujeitos às leis do karma. O objetivo final da alma é atingir moksha, a libertação total do ciclo de sofrimento e renascimento. Moksha é um estado de união com o absoluto, com a consciência suprema. E sim, um ateu no hinduísmo pode atingir esse estado se alcançar a sabedoria, o desapego e a consciência plena. É importante lembrar que o hinduísmo não é uma religião única, mas um vasto conjunto de tradições. Algumas são profundamente devocionais e veem a fé em Deus como essencial,
Outras, porém, são mais filosóficas e podem ser até mesmo agnósticas ou ateias em sua essência. Por isso, dentro do hinduísmo, o ateu não é um excluído do processo espiritual. Ele está apenas em um outro ponto da jornada. No budismo, a pergunta "para onde vão os ateus?" é, na verdade, mal formulada, porque dentro desta tradição, crer ou não crer em Deus simplesmente não é o foco. O budismo não gira em torno da fé em uma divindade criadora, mas sim na compreensão da realidade, da natureza do sofrimento e do caminho para a libertação. Por isso, ser ateu não representa um problema, e muito menos um pecado. Para o budismo, todos os seres, crentes ou descrentes, estão presos no ciclo de nascimento, morte e renascimento, conhecido como samsara. Esse ciclo é movido pelo karma, um princípio natural de causa e efeito, ou seja, o que você faz, pensa e sente agora molda a sua próxima existência. E nenhuma fé específica altera essa dinâmica fundamental. A figura de um inferno eterno também não existe aqui. Existem, sim, estados de consciência inferiores que podem ser extremamente dolorosos, mas esses reinos, como os mundos de sofrimento intenso, fome constante ou ignorância profunda, não são punições divinas. São reflexos da própria mente, das ações passadas e do desequilíbrio interior. Um indivíduo renasce nesses lugares não por castigo, mas por consequência de seus próprios atos. Então, o destino de um ateu depende unicamente de suas intenções, ações e da sabedoria que cultivou. Se ele age com compaixão, evita causar sofrimento e busca o autoconhecimento, ele acumula um bom karma, o que pode levá-lo a um renascimento melhor, ou, no mais alto grau, à libertação total, o nirvana. O nirvana é o fim completo do ciclo de sofrimento, o estado em que o ser se liberta totalmente do desejo, da ignorância e do ego, alcançando uma paz absoluta e inabalável. Para chegar lá, é preciso cultivar os ensinamentos do Buda, ética, meditação e sabedoria. Não é exigido acreditar em nenhum Deus, apenas entender a natureza da existência e agir com consciência. Aliás, muitos praticantes do budismo, especialmente no Ocidente, se identificam como ateus. O budismo aceita múltiplas formas de entendimento espiritual, desde que levem ao fim do sofrimento. No espiritismo, a questão de para onde vão os ateus não é tratada com condenação, mas com um olhar de entendimento e evolução contínua. Para essa doutrina, ninguém é condenado eternamente, nem mesmo aqueles que não acreditam em Deus ou em qualquer religião. O foco não está na fé declarada, mas no progresso moral do espírito. Segundo os ensinamentos de Allan Kardec, todos os seres humanos são espíritos em jornada, encarnando e desencarnando sucessivas vezes, com o único objetivo de evoluir. Quando uma pessoa morre, ela simplesmente retorna ao plano espiritual, carregando consigo tudo o que aprendeu ou deixou de aprender. O que define o próximo passo não é a crença, mas a conduta durante a vida, como a pessoa agiu, o que sentiu e como tratou os outros. E onde os ateus entram nisso? O Espiritismo ensina que, ao desencarnar, o espírito do ateu desperta gradualmente para a realidade espiritual. Para muitos, pode haver um período de grande confusão, principalmente se acreditavam firmemente que não existia nada após a morte. Mas, com o tempo, o espírito é amparado por entidades superiores e começa a compreender o que existe além da matéria. Se essa pessoa levou uma vida ética, fez o bem e buscou aprender, mesmo sem religião, ela poderá seguir para caminhos de aprendizado e reencarnações mais leves. Por outro lado, se teve uma vida egoísta ou cruel, poderá passar por experiências difíceis, não como punição, mas como uma oportunidade de reajuste e crescimento. A ideia de inferno eterno aqui não existe. Existem sim os chamados planos inferiores.
regiões espirituais densas e negativas, onde espíritos em desequilíbrio permanecem por algum tempo, mas sempre há a chance de melhora. Deus, para o Espiritismo, é amor e justiça, e todos, inclusive os ateus, são acolhidos nesse plano. A evolução é o destino de todos os espíritos. Ser ateu não é um obstáculo, mas apenas parte do caminho de algumas almas. Afinal, a fé não se impõe. Ela floresce com o tempo, com a experiência e com o autoconhecimento. Nas religiões afro-brasileiras, a relação com os ateus é marcada por uma perspectiva mais fluida e menos dogmática. Aqui o foco não está na crença formal, mas sim no respeito às forças espirituais que permeiam o mundo. Para essas tradições, o universo é habitado por orixás, guias e ancestrais, entidades que representam os elementos da natureza, as emoções humanas e a própria força da vida. Essas entidades atuam na vida das pessoas por meio da energia e da espiritualidade, que não exigem uma crença intelectual, mas sim uma sintonia e um respeito genuíno. Neste contexto, um ateu não é automaticamente excluído ou condenado. Ele pode até não aceitar os orixás como deuses, mas, segundo a visão desse grupo, é fundamental que haja respeito e abertura para a espiritualidade e suas manifestações. Sem essa conexão ou respeito, o caminho espiritual se torna mais difícil, independentemente da fé. A reencarnação também é um conceito presente nessas religiões. A alma, ou o espírito, vive várias existências e cada uma delas traz uma missão ou uma lição específica. Assim, mesmo que alguém seja ateu agora, pode estar em um processo de aprendizado que se estende por várias vidas, onde a experiência religiosa pode ou não surgir. Guias espirituais e orixás podem ajudar e orientar todas as pessoas, mesmo aquelas que não acreditam formalmente. Isso acontece porque, para essas religiões, a espiritualidade é uma energia viva que não depende da fé para atuar, mas sim da vibração e da receptividade do indivíduo. Por isso, o destino dos ateus aqui não é de condenação, mas de aprendizado e respeito às forças que regem o universo. O movimento Rastafari, originado na Jamaica no início do século XX, apresenta uma visão espiritual única, muito ligada à ideia de libertação e resistência. Para os Rastafari, a vida é uma luta constante contra a Babilônia, um termo que simboliza o sistema opressor, a corrupção e a desconexão com o divino, chamado de Jah. No Rastafari, a fé em Jah é essencial para a salvação e para uma vida plena. Aqueles que rejeitam essa conexão espiritual, como os ateus, são vistos como presos no ciclo da Babilônia, vivendo em um estado de alienação espiritual e sofrimento presente. Diferente de outras religiões que falam de um inferno eterno como castigo, o movimento Rastafari entende a punição como algo que acontece aqui e agora, uma consequência direta da desconexão com Jah e das escolhas feitas. Para esse movimento, o sofrimento daqueles que não se conectam com o divino é uma forma de prisão espiritual e mental, onde a pessoa está alienada das forças que poderiam libertá-la. A doutrina Rastafari não foca em dogmas rígidos sobre o pós-morte, mas enfatiza a importância do despertar espiritual durante a vida. A reconexão com Jah é vista como o caminho para a verdadeira liberdade, equilíbrio e paz interior. Assim, o destino final de um ateu, dentro dessa visão, depende de sua capacidade de se libertar da Babilônia e entrar em contato com o sagrado. Portanto, no movimento Rastafari, a resposta para sua pergunta "para onde vão os ateus?" é que eles permanecem, enquanto não despertarem, presos à Babilônia, vivendo um sofrimento que é mais espiritual e social do que metafísico. A verdadeira salvação está no despertar para Jah e na transformação da própria vida. E para você,
Para onde vão aqueles que não creem? Você acredita que os ateus têm salvação? Responda para mim aqui nos comentários. E se você gostou de explorar esse tema, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para receber mais conteúdos como este.